Entrando então no sistema central, o que a gente precisa entender? No sistema central, ele recebe esse nome não única e exclusivamente porque ele vai estar no centro do corpo. Ele recebe esse nome porque ele vai ser o centro da obtenção, interpretação e resposta, tá? É no meu sistema nervoso central que os meus estímulos que o corpo pega precisam chegar, tá? Então, o estímulo da ponta do meu dedo, não adianta nada ele ficar na ponta do meu dedo, ele tem que chegar no sistema nervoso central. Um estímulo que eu recebo do meio ambiente, ele precisa chegar no meu sistema nervoso central. Um som que eu escuto é um estímulo. Esse som, esse meu estímulo, ele não vai ser interpretado na orelha, ele vai ser interpretado no cérebro. A luz, que vocês também veem em física, aquela questão de formação de imagem e o cacete. Porra, bicho, a imagem que forma no meu olho é o contrário. A imagem que forma no meu olho é de cabeça para baixo. Quem vira a imagem do jeito certo é o meu cérebro. Ele pega aquele estímulo, inverte aquele estímulo e forma a imagem que nós estamos vendo. Tá? Então, no sistema central, eu vou ter, de fato, eu vou mexer de fato com aquele estímulo. Tá? Os estímulos que eu recebo precisam chegar no sistema central e as respostas são produzidas no sistema nervoso central. Tá? Aqui que eu vou mexer com o choquinho. Aqui que o choque precisa chegar e aqui que eu vou ter grande parte das criações de choque no meu corpo, com exceção do nódo sinoatrial e com exceção do magulhinho que a gente vai ver daqui a pouco. De resto, todos os meus estímulos saem daqui, tá? Todos os meus estímulos vão sair do sistema nervoso central, tá? Não somente do cérebro, mas do cerebelo e do tronco também. Bom, por ser a região que vai fazer a maior parte daquela integração, tá? Por ser a região onde eu vou mexer com esse impulso, por ser a região onde eu vou mexer com interpretação e geração de respostas, precisa ter uma proteção, cara. Ali entra de novo aquela conversa que a gente teve na parte do tecido nervoso. É uma célula muito especializada. O meu sistema nervoso central é composto de neurônio. Então, eu preciso proteger. Eu preciso pegar esse meu centro de estímulos e eu preciso proteger ele o máximo que me for possível. Porque eu não posso me dar o luxo de perder o que está aí dentro. Eu não posso me dar o luxo de danificar o que está aí dentro. E nós vamos ver que mesmo com o tanto de proteção que a gente recebe, às vezes ainda dá ruim. Às vezes nós ainda perdemos. Às vezes ainda lesiona, às vezes ainda machuca. Tá? Então, mesmo com esse tanto de proteção. Bom, no meu sistema nervoso central, eu vou ter um encéfalo. E aqui toma cuidado porque muita gente confunde encéfalo com cérebro, né? Fala, é a mesma coisa. Não. O encéfalo, ele é formado por 3 órgãos, cara. Que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então toma cuidado. Cérebro e encéfalo, por senso comum, o pessoal usa como se fossem sinônimos. Mas numa prova de biologia, numa prova de vestibular, a gente precisa entender que não são. Tá? Não são sinônimos. O encéfalo é o conjunto do cérebro e mais 2 órgãos. Além do encéfalo, a gente vai ter a medula espinhal. Ok? Qual vai ser o grande ponto para a gente entender essas estruturas? O grande ponto da gente entender essas estruturas é perceber com o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com impulso nervoso? Vou trabalhar com impulso nervoso. Só que com o que do impulso nervoso? Isso daqui, ó. Recebimento, interpretação e geração. O meu sistema nervoso, ele vai ser todo preparado para fazer esses 3 processos. Os impulsos que vêm do meu corpo vão chegar, vão ser interpretados e eu vou prover uma resposta. Tá? É isso que vai estar acontecendo aqui a todo momento. Começando pela estrela, né?
o nosso cérebro. Vai ser o principal órgão do sistema. Show de bola, é o órgão que tem mais nome, é o órgão que todo mundo lembra. E aí, do cérebro, gente, nesse nosso nível de ensino médio, a gente precisa entender o cérebro como dois pontos. Ele é o ponto de destino e o ponto de origem do estímulo. Tá? Os estímulos que vêm de fora, a ideia é que eles cheguem ao cérebro. E os estímulos que vêm de dentro, a ideia é que eles partam do cérebro. Por quê? Aqui eu vou ter a maior concentração de neurônios do corpo. Tá? Aqui eu vou ter a maior concentração de corpo celular do neurônio, que é aquela cabecinha, que é como se fosse a anteninha. Então, se aqui eu tenho a maior concentração de neurônios e de corpos celulares, aqui, obrigatoriamente, eu vou ter a maior interpretação e geração de impulsos. Tá? Para isso que o meu cérebro vai servir. Além disso, a gente tem a anatomia do cérebro, né? O cérebro é uma estrutura meio louca, meio feia pra caralho, mas, né, todo enrugado. E aí, o cérebro sem enrugado é uma coisa que faz sentido biologicamente, né? Quanto mais reentrâncias você tiver, quer dizer que maior é a superfície daquele órgão. Lembra a mesma ideia do intestino. Ah, o intestino delgado, ele é 6 metros de tubo, só que como ele é tão contorcido assim, ele cabe aqui no espaço da minha barriga. O cérebro, por ele ser todo cheio de reentrâncias, vai caber um maior número de neurônios lá dentro. Ok, as divisões do cérebro vocês não precisam saber, tá? Essa questão dos lobos e tudo mais. Eu coloquei e vou citar para vocês o seguinte. Por uma questão de logística, a evolução, ela fez o quê? Ela separou regiões de estímulo do cérebro. Como assim separou regiões de estímulo do cérebro? Nós vamos ter aqui, por exemplo, no lobo occipital, vai. No lobo occipital é onde nós vamos ter os impulsos da nossa visão. Tá? Então, os estímulos recebidos pela nossa região ocular, eles vão ser interpretados e vai ser gerada uma resposta aqui no lobo occipital. No lobo frontal, eu vou ter a região de destino de outros tipos de impulso. No lobo parietal, nós vamos ter a região de destino de outro tipo de impulso. No temporal, outro tipo de impulso. Então, em cada região do cérebro, ela vai ser especializada em um tipo diferente. Por quê? Para não ficar uma zona. Ah, o cérebro inteiro responde a todos os impulsos. Isso não ia ser uma função otimizada. Lembra, o cérebro ser igual a uma zona, aqui dentro, é a mesma coisa da célula, por exemplo, procarionte. Se tudo acontece em qualquer lugar, em algum momento você vai ter uma perda, em algum momento você vai ter, sabe, uma confusão, em algum momento você vai gerar um impulso errado, e não é isso que nós queremos. Se o meu cérebro tem as casinhas dele, eu sei que os estímulos de determinada região vão para um ponto específico do cérebro. E aí, desse ponto, vai ser gerada a resposta. Então, ó, os estímulos gerados no lobo occipital vão para um destino. Os estímulos gerados no lobo vão para um destino, perdão. Os estímulos gerados no lobo frontal vão para outro destino. No temporal, para outro. Por quê? Assim eu otimizo aquela função. Assim ela vai acontecer melhor. E vale a pena ressaltar a questão da proteção, né? O meu cérebro, tranquilamente, é o órgão mais protegido do corpo, porque eu vou ter a minha caixa craniana, né? Eu vou ter o meu crânio, o osso, e além do osso, eu vou ter 3 camadas que a gente chama de meninges. Ah, senhor, mas não tem uma... Tem uma doença sim, tá? A tal da meningite. Vamos pegar essas meninges aqui, ó. Então, dei um zoom na cabeça do maluco e eu vou ver o quê? Tô vendo aqui a caixa craniana dele.
tá? Caixa craniana do indivíduo, do abençoado ali. E, ó, entre a caixa craniana, que é essa primeira camada, e o cérebro, que é isso daqui, olha o tanto que eu tenho de mais. Gente, o crânio, ele já é um osso. E o crânio é o osso mais duro do meu corpo. Então, vejam, além disso, eu ainda estou colocando 3 camadas protetoras no cérebro. A primeira meninge, gente, chama dura mater, tá? Essa meninge aqui de fora. Dura mater por quê? Porque ela é a meninge mais rígida. Ela é a camada mais rígida que vai ter. Ela é quase igual a um osso. Ela é quase igual a um osso. Ela tem uma resistência parecida à resistência óssea. Depois da dura mater, nós vamos ter uma outra que chama aracnoide. Tá? A aracnoide, ela vai fazer o quê? Ela vai dar um suporte para o meu cérebro. Como assim um suporte para o meu cérebro? Se eu deixasse o cérebro em contato com a camada rígida da dura mater, também não ia dar bom. Porque esse neurônio, se em algum momento ele se chocar com um obstáculo rígido, ele pode ter uma lesão. Então, peraí, entre essa minha proteção rígida e o meu cérebro, que é extremamente sensível, eu vou lá e coloco 2 paninhos para dar uma aliviada. Esse primeiro paninho é a aracnoide. Por que aracnoide? Porque ela vai ser cheia de vaso sanguíneo. Então vai parecer uma teiazinha de aranha em volta do cérebro. Essa teiazinha de aranha é o quê? Vasos que vão fazer o quê? Dar sangue para o cérebro. O cérebro é o ponto do meu corpo que mais precisa de sangue. Não. Não. Não precisa. E nós vamos ter a última, que é a dura mater. Ou, perdão, a pia mater. A pia mater é a camada mais fina que tem. E a única função da pia mater é como se fosse envelopar o cérebro. Por quê? Ainda se eu tentar deixar em contato ele com a aracnoide, pode ser que dê problema. Então vejam só, eu tenho o cérebro, eu envelopo o cérebro na pia mater, eu coloco o cérebro como se fosse dentro de uma redinha, que seria a aracnoide. Depois coloco ele numa caixinha, que é a pia mater, e coloco numa caixona, que é a caixa craniana. Tudo isso para proteger o quê? Tudo isso para proteger os neurônios que tem lá dentro. Louco, né? Louco. 2 seres vivos conseguem se alojar nessas camadas. Tá? 2 seres vivos foram filha da puta a ponto de conseguir se alojar nessas camadas das meninges, principalmente na aracnoide e na pia mater. E aí o que acontece? É um vírus e uma bactéria. Se algum desses organismos se alojar nessas meninges, você vai ter uma doença chamada meningite. Tá? Então, meningite é a inflamação de alguma dessas camadas próximas da região cerebral. E aí tem todo um perigo, né? Por quê? Você está perto da região nervosa do corpo. Então, qualquer inflamação aqui que por algum motivo conseguir chegar no seu cérebro, infeccionar a sua porção neuronal, isso vai trazer um problema cognitivo para você, né? Você pode ter perda de neurônio. Então a gente precisa ficar esperto, né? Tanto que a meningite é uma das primeiras coisas que a gente combate, né? A pessoa, o indivíduo quando nasce, ele já toma meio que a vacinazinha da meningite, né? Para evitar que isso aconteça. Ok? Bom, mas não só de cérebro vive o sistema nervoso central. Professor, Oi. o ser humano, ele tem um monte de proteção no cérebro, né? Mas eu vi que os neandertais, eles não tinham tanta proteção no cérebro, por isso que eles morreram muito de dor de cabeça, mesmo? Sim, exatamente. Eles não Essa tinham proteção, as meninges? não todas. Não todas. Essas meninges foram sendo desenvolvidas com o tempo. E aí é a questão da evolução, né? A evolução vai trazendo sempre alguma coisa para melhorar, né? Para otimizar
ou para melhor adaptar, né? Para dar uma adaptação um pouquinho melhor. Se você for ver, tem gente que até puxa um paralelo entre a evolução das meninges e a fragilidade do crânio. Tá? Se você parar para analisar, o macaco ele tem uma cabeça muito mais dura que a gente. Os primatas, como no geral. E aí, peraí, se a nossa cabeça, se o nosso osso ficou um pouquinho mais fraco, nós demos um outro jeito de proteger o cérebro. Então, é questão de evolução. Mas tá certo, é isso mesmo. Além do cérebro, eu vou ter um cerebelo, que é quase como se fosse um cérebrozinho. Ele vai ficar adjacente, então, ó, logo aqui, quando termina o lobo occipital do cérebro, eu vou ter esse cerebelozinho aqui. Que também, basicamente, vai ser neurônio, tá? Vai ser formado por alguns neurônios. E o cerebelo ele vai ter duas funções que são importantes. Ele vai ser responsável por coordenar dois processos bem bacanas, ó. Ele é responsável pela minha coordenação motora, então a minha coordenação, né, dos meus membros e tudo mais, e pelo equilíbrio do meu corpo. Ele que vai mandar estímulos com relação a esses dois processos. Bacana, bacana. Onde que isso pode entrar para vocês numa pergunta de vestibular? A pessoa bebeu. A pessoa foi lá, acabou a quarentena, aquele primeiro final de semana depois que a quarentena acabar, que vai ser um negócio absurdo, vai ser um negócio sem precedentes. Primeiro sextou pós-quarentena, então o pessoal vai lá, dá aquela encharcada no caneco. E aí, caso algum de vocês já tenha bebido um pouco mais, vocês percebem que assim, quando vocês bebem um pouco mais, você tá lá bebendo, mano, suavão, e aí do nada você vira assim e fala, eita caralho, calma aí. E aí você começa meio que a dar uma cambaleada assim, você começa a ir meio pros lados. Porque o álcool, ele vai agir nessa porção do cerebelo. Por isso que quando o nosso nível alcoólico está muito alto, a gente fica cambaleando, a gente perde a noção de equilíbrio e a gente perde a noção de coordenação motora. Segurar alguma coisa quando você está alcoolizado é muito mais difícil. Volta e meia se derruba o negócio. E no cerebelo que ocorre o mal... Exato. No cerebelo também ocorre o mal de Parkinson. Por isso que ele prejudica a coordenação motora da pessoa. Então, ó, aqui é um tipo de estímulo diferente que não ficou a cargo do cérebro. Por isso que a gente deve tratar como encéfalo, não somente como cérebro. Porque algumas coisas ficam fora da alçada cerebral. Ok? Então, coordenação motora e equilíbrio do corpo. Questãozinha batata sobre alcoolismo. Professor, Tá? Sobre alcoolismo e bebedeira, ressaca. Oi. falaram assim que o cerebelo é responsável pelo mal de Alzheimer, mas aí por isso que o mal de Alzheimer a gente tem aquele falta de coordenação motora, mas o Alzheimer também faz a gente perder a memória, mas o cerebelo também é responsável pela memória? A memória fica mais na parte do cérebro. Só que aí o mal de Alzheimer, cara, ele tem uma característica como doença, que é o fato dele ir progredindo. Então ele vai progredindo. Ele começa no cerebelo, tanto que alguns indícios do mal de Alzheimer são justamente problemas de equilíbrio e coordenação. Só que aí ele evolui e consegue atingir as outras partes do cérebro. Aí a pessoa tem a perda de memória. Muita gente acha que a perda de memória é o primeiro sinal do Parkinson, do Alzheimer, mas não é. Não é. Bom você ter tocado nesse assunto, cara. Muito bom mesmo. Ele age no cerebelo e no cérebro também. Memória do lóbulo frontal, né, senhor? Quer dizer, Isso, frontal não, do temporal. do temporal. As memórias são do temporal, se eu não me engano, mais do lado esquerdo do que no direito.
Então, se a pessoa tem um acidente, ela perde memória, foi porque ela teve uma pancada muito forte no lado esquerdo da cabeça, acertou o lóbulo frontal, quer dizer, temporal, e aí acaba afetando a memória dela. Você tem a memória dos dois lados. Só que tem gente que fala que existe uma maior porção das memórias no esquerdo. Então, sim. Às vezes, quando a pessoa perde a cabeça, as ideias. Vocês estão vendo, por exemplo, luta. Ah, o UFC, pá, aqueles negócios todos lá. O cara toma um nocaute, ele apaga, e aí na hora que ele acorda, ele fala, o que aconteceu? Né? Não lembra. Não lembra da luta. Por quê? Pegou região de memória. E aí pegou Machucou região de ali. memória. Machucou ali, um abraço. Mas foi um machucadinho, né, senhor? Tipo, se ele só esqueceu o que aconteceu na hora, foi porque só bateu. Porque se, como você disse, essas células que têm um trabalho muito específico, elas não se regeneram fácil. Porque se tivesse Sim, machucado mesmo, ele tinha perdido a memória. isso. É isso mesmo. Ele apagou, tá? Ele apagou. E aí, por exemplo, nós não podemos imaginar que é tudo fechadinho. Por exemplo, nós, na hora que vocês fazem assim com a cabeça, você coloca a cabeça de um lado para o outro, o que acontece? O seu cérebro, ele dá uma mexidinha. Ele dá uma mexidinha também. Então, na hora que você toma um estímulo muito grande, o que acontece? O seu cérebro, ele meio que vai para o lado e volta. Nisso, quando ele vai para o lado e volta, alguns neurônios machucam, mas não são destruídos. E aí é a questão da pessoa ficar meio grogue, tá? Mas não perder o neurônio. Se tivesse perdido o neurônio, tem que ser uma baita de uma pancada. Bom, então, quase todos os meus estímulos vão ser gerados tanto no cérebro quanto no cerebelo. O último ponto, que é justamente o tronco, é o que está vindo aqui, ó, em amarelinho. O tronco, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a ligação, tá? Porque esses meus estímulos, até o presente momento, eles estão presos aqui, tá? Esses estímulos estão no cérebro e no cerebelo. O que eu preciso fazer? Pô, eu preciso botar na roda. Eu preciso fazer esses estímulos chegarem no corpo. Quem começa a fazer isso é o tronco encefálico, tá? Então, o tronco encefálico, ele é essa região aqui, então você vê, ele está em contato com o cérebro, está em contato com o cerebelo. Essas partezinhas aqui eu recomendo fortemente vocês a não se preocupar com isso, tá? Mesencéfalo, ponte, bulbo, relaxa. E aí, ó, aqui já é a medula. O tronco, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses estímulos e direcionar, tá? Ele vai pegar todos os estímulos que forem produzidos, ele vai pegar todos os choquinhos e vai direcionar esse choquinho cada um para um ponto. Tá? Esse choquinho vai para cá, esse choquinho vai para cá, manda os choquinhos para a medula, e aí da medula eles vão ser distribuídos para o sistema periférico. E aí do sistema periférico eles chegam no corpo como um todo. Um ponto que é importante a gente ter na cabeça, por mais que não seja tão abordado em prova, é que o tronco ele também vai ser responsável por alguns controles. Tá? O tronco, gente, ele vai produzir alguns impulsos, mas são impulsos muito específicos. Mas não é porque são específicos que não são importantes. Olha só, o meu tronco encefálico, ele é responsável pelo controle da minha pressão arterial. A pressão arterial que nós vimos lá, exato, aquela pressão arterial, quantidade de plasma no sangue. Você lembra o que controla a quantidade de plasma no sangue? Um hormônio da excreção que chama ADH. E o hormônio da excreção, o ADH, sabe onde ele é produzido? Aqui, ó, num lugarzinho que chama hipófise. Então, olha só, esse hormônio que é produzido praticamente no tronco é o que controla a pressão. Louco, não é? Louco. Além disso, ele vai controlar a frequência cardíaca.
ou seja, os batimentos do meu coração, o que está relacionado muito com a pressão, não é? Dependendo da minha pressão, meu coração vai bater mais ou menos e ele vai controlar a minha respiração. Se vocês lembrarem lá na nossa aula de respiração, eu falei para vocês que a respiração ela é em parte voluntária. Eu consigo controlar a minha respiração se eu quiser e se eu me tocar disso, mas a minha respiração ela é voluntária. Por quê? Mesmo quando eu esqueço de controlar, eu consigo fazer os movimentos, tá? Quem controla? Tronco encefálico. Tinha até uma pergunta na nossa lista de exercício que falava do centro de respiração, né? O centro de respiração, ele é o meu tronco. E aí, vocês já pararam para se perguntar do porquê isso? Por que que o meu tronco encefálico ele vai controlar a minha respiração? Porque ele tá perto do pulmão. Porque o quê? Porque ele tá perto do pulmão. Não. Não, não. Cara, isso é muito genial, velho. Isso é muito sensacional. É umas paradas que você fica até arrepiado. Olha, vocês lembram aquela história de que nós não conseguimos morrer asfixiados de propósito, né? A gente não consegue se sufocar. Porque vai chegar um momento onde, parei de respirar. Vai chegar um momento onde o seu corpo te dá a informação de respirar mesmo você não querendo. E aí você faz. Beleza. Por que que isso acontece? Porque quando você deixa de expirar em inspirar, não entra oxigênio no seu corpo. E aí, se não entra oxigênio no seu corpo, fica só o gás carbônico aqui dentro. E aí nós falamos que o excesso de gás carbônico deixa o sangue ácido. O excesso de gás carbônico deixa o sangue ácido. Sabe o local do corpo que mais precisa de sangue? O encéfalo. Aqui é a região do meu corpo que mais é necessário que o sangue chegue. Então, você acha que um sangue ácido vai funcionar nisso daqui? Não vai. Então, quando eu paro de respirar, o meu sangue fica muito ácido, o meu tronco encefálico fala, bicho, respira porque eu não estou gostando do sangue que eu estou recebendo. Eu preciso receber um sangue com oxigênio, senão você vai prejudicar tudo isso daqui. Fala sério, é demais, cara, é sensacional. A gente começa a entender aqui como que de fato tudo está integrado. Como que tudo aquelas coisinhas menores que a gente viu nos outros processos, como que a gente fecha tudo. Como que a gente dá um nó nas coisas. Tá? Aquela questão da respiração. Porra, a respiração é involuntária. Por quê? Por causa disso. Se ela fosse completamente voluntária, na hora que eu dormisse, eu ia parar de respirar. E aí o CO2 do meu sangue ia lá em cima, eu ia danificar o meu sistema nervoso. Para isso, o que aconteceu? O próprio sistema nervoso desenvolveu um mecanismo de me forçar a respirar. A pressão arterial, a quantidade de plasma no sangue, e aí a gente viu, por exemplo, o ADH, que é o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele faz o quê? Ele evita a formação de urina, porque a sua pressão está baixa. Se a sua pressão está baixa, o seu coração não está mandando sangue com força suficiente. Se o seu coração não está mandando sangue com força suficiente, não está chegando uma quantidade bacana de sangue aqui. Por isso que no encéfalo eu tenho controle da pressão. Quando a sua pressão está baixa, você tem o ADH produzido nessa região, e aí o seu tronco encefálico fala, bicho, segura esse xixi, por quê? Porque não está chegando um sangue da hora aqui. O sangue que o seu coração está mandando não está tendo força para chegar por completo nessa região. Então, vejam como, de fato, tudo está integrado por essas estruturas.
Vejam como que mesmo sem querer, elas que estão no controle. Mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente se tocar, é elas que estão comandando coisinhas pequenas que acontecem e a gente não dá importância. Ah, a pressão está baixa. Pressão está baixa, não vou urinar mesmo. Por que você não vai urinar? Por causa disso. Por causa disso daqui. Ah, eu vou ver quantos minutos eu consigo ficar sem respirar. Em algum momento você vai respirar, por quê? Por causa disso daqui também. Tá? Por causa da minha região encefálica. Tá? Ela que vai fazer esse controle todo. E aí, nós temos a porção da minha medula espinhal. Que hoje em dia tem um pessoal chamando de medula espinal, não sei porquê, nome estranho pra porra, mas no final das contas tanto faz, né? Medula espinhal ou espinal. Aqui é o final do meu sistema nervoso central. Oi? Espinal em espanhol, se eu não me engano, isso veio pra cá, não sei como. É, então, não faz sentido, velho. Eu prefiro usar espinhal. E aí, é o seguinte. Eu preciso pegar todos esses estímulos da minha região encefálica e mandar para o corpo. Aqueles estímulos produzidos no cérebro para eu interpretar uma coisa, aqueles estímulos produzidos no cerebelo para eu conseguir ficar em pé de uma maneira considerável, para eu conseguir escrever, para eu conseguir ter uma habilidade de manusear as coisas com a mão, ou aqueles estímulos produzidos no tronco, do tipo, ó, respira, não faz xixi. Tudo isso não pode ficar preso, não pode ficar armazenado no encéfalo. Isso precisa ter um caminho para ser distribuído. Esse caminho é a minha medula. Tá? Então a minha medula é onde eu vou ter a condução do impulso nervoso. Nos dois sentidos. Então, tanto os impulsos que forem produzidos no encéfalo e que precisam ir para o corpo, quanto os estímulos recebidos pelo corpo e que precisam ir para o encéfalo. A medula é só um caminho de passagem. Tá? Estímulo vai estar indo de cima para baixo e de baixo para cima. Todo momento. Tá? Então, os estímulos de cima para baixo são os estímulos do encéfalo e que precisam chegar no corpo. Os estímulos de baixo para cima são os estímulos que o corpo recebeu e que precisam chegar no encéfalo. Ok? E aí nós temos a divisão da medula. Tá? Nós temos aqui a divisão da minha medula espinhal de acordo com as regiões do corpo. Tá? Então aqui é o começo da medula, logo aqui em cima já estaria a região encefálica e tudo mais. E aí nós vamos ter alguns tipos diferentes de vértebras. A medula espinhal, ela é revestida pela minha coluna vertebral. Então, eu vou ter o osso da minha coluna vertebral. Se eu cortar a minha medula, a minha coluna vertebral aqui em cima, ó, eu venho nessa região e pá, passo a faca e viro assim para vocês. Vocês vão ver que tem os ossos e no meio do osso você tem um tubinho. Esse tubinho é a medula. Não confundam, pelo amor de Deus, medula espinhal com medula óssea. Tá? Tem a medula lá do osso que produz hemácia. A medula espinhal, ela conduz o impulso nervoso somente. Boa. E aí, na coluna, eu vou ter aquelas divisões. Não sei se vocês já ouviram falar. Você tem a porção C, você tem a porção T, você tem a porção L e você tem a porção S. Quando você tem um machucado, a pessoa às vezes tem uma hérnia de disco. O que é hérnia de disco? É quando inflama um desses disquinhos de osso. E aí, beleza, você tem uma inflamação na vértebra C4. Na vértebra C4, ela é aqui, ó, C1, C2, C3, essa é a vértebra C4. Por quê? C de região cervical, região do pescoço. Então, as minhas vértebras que estão na região do pescoço são as minhas vértebras cervicais. Depois da vértebra cervical, eu entro na região T,
Região T, porque, gente, ó, embaixo da minha região cervical, embaixo do meu pescoço, eu tenho o quê? Eu tenho a região torácica. Então, as vértebras T são as vértebras da região do meu tórax. Depois que eu passo do meu tórax, eu tenho as minhas vértebras L. Porque, ó, do tórax para baixo, eu tenho a minha lombar. Então, são as vértebras da lombar. E no final, eu tenho as minhas vértebras S, que são as vértebras sacrais. Ok? Então, quando você machuca, quando você tem uma lesão e o médico fala para você que a sua lesão foi entre a L3 e a L8, você vira e fala, porra, doutor, obrigado por nada. Mas entre a L3 e a L8, quer dizer que você lesionou mais ou menos aqui, ó. Intumescência cervical é aqui que começa a torácica, vai ser mais ou menos aqui, ó, na parte baixa das costas. Foi aí que você teve a sua lesão. E aí tem também a questão que eu vou falar na volta, porque eu vou ser cortado mais uma vez. Vou ser cortado de novo, sim. O link é o mesmo.